Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Junte-se a nós e desvende os segredos que transformam este mundo em um verdadeiro pesadelo. Sejam todos atraídos pelo terror. Recentemente me mudei para Iowa em busca de tranquilidade. Conquistei um emprego temporário que paga razoavelmente bem, o que não é nada mal. Definitivamente, não vou ficar aqui para sempre, mas a paz e o sossego são um alívio. Ao redor da minha casa, há muitos campos, o que imagino não é surpresa para ninguém. O ambiente rural é algo com o qual não estou acostumado, vindo de uma cidade grande, mas estou me ajustando lentamente. Há 6 meses, encontrei uma casa modesta com um terreno grande, e o aluguel era barato. A casa em si era pequena, mas a propriedade era enorme. Eu tinha mais terreno no quintal do que sabia o que fazer. Não sei se a área ao redor era uma fazenda em funcionamento ou apenas um terreno abandonado, mas havia um campo de milho enorme logo ao lado da minha casa. O campo terminava em uma cerca de madeira, a poucos metros da casa, de modo que eu podia tocar a cerca e a casa ao mesmo tempo. Como você deve imaginar, não havia vizinhos por perto. Apesar do que muitos poderiam pensar, achei o isolamento bastante tranquilo. Às vezes à noite, me pegava olhando para o campo pela janela, refletindo sobre minha vida enquanto os talos de milho balançavam suavemente ao vento. Eu provavelmente teria ficado lá por mais tempo se não fosse o que aconteceu, algo que vou te contar. Era uma noite ventosa de outubro, uma daquelas noites frias que te fazem querer ficar em um lugar aconchegante, assistindo o vento soprar lá fora. Eu gosto de estar ao ar livre quando o tempo está assim, o que deve ser meio estranho para a maioria das pessoas. Há algo no frio, no toque da jaqueta, que me faz sentir bem. Estava fumando um cigarro no deck dos fundos da casa, observando o quintal, quando ouvi algo. Era um grito. Não o tipo de grito distante que você ouviria de algum animal perdido na noite, mas algo humano, agudo, nítido e claramente de uma criança, talvez um garoto. O som vinha do campo de milho, muito perto da minha casa. Sem pensar muito, corri para dentro, peguei meu rifle e voltei para fora. Não havia como ignorar um possível perigo para uma criança. Enquanto corria em direção ao campo, ouvi o grito novamente. Dessa vez foi mais alto. Parei no meio do caminho, olhei para a escuridão, mas não vi ninguém. Chamei o garoto, pedindo para ele gritar de novo para que eu pudesse encontrá-lo. Mas tudo o que ouvi foi silêncio. A adrenalina estava a mil. Eu pulei a cerca, corri em direção à fileira de milho, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Continuei gritando, mas o garoto não respondia. Percebi que o garoto estava perdido, então liguei para a polícia e expliquei a situação. Quando os policiais chegaram, insisti em ajudar nas buscas. Eles me deixaram participar, e procuramos juntos por pelo menos meia hora, chamando pelo garoto o tempo todo. Mas não encontramos nada. Não havia pegadas, nem sinais de alguém ali. O campo estava vazio. Os policiais me disseram para ligar novamente se ouvisse algo, e se retiraram. Fiquei frustrado, mas o que mais eu poderia fazer? Uma parte de mim se perguntou se tudo não passava de uma brincadeira, uma daquelas pegadinhas que as crianças adoram pregar. Mas a ideia de alguém brincar com outra pessoa dessa forma me incomodava profundamente. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma brincadeira, mas não conseguia relaxar. Sabia que algo ainda não estava certo. Quando estava me preparando para dormir, algo do lado de fora da janela chamou minha atenção. Era a última coisa que alguém esperaria ver. Um brilho laranja, fraco, mas inconfundível. Corri até a janela e vi à distância pequenas chamas subindo do milharal, piscando descontroladamente no escuro. Gritei, "Santo Deus!" E sem perder tempo, corri para a escada, ligando para o 911 enquanto descia. Peguei a mangueira do lado da casa, pulei a cerca e corri até o fogo. Estava encharcado quando cheguei, mas sabia que o corpo de bombeiros levaria muito tempo para chegar, e eu era a única esperança. Joguei água nas chamas o melhor que pude, tentando contê-las. Por sorte, consegui apagar o fogo em poucos minutos, mas, exausto e molhado,
Me perguntei o que estava acontecendo. Foi quando vi movimento no canto do meu olho. Eu me virei e quase levei um susto mortal. Havia alguém na janela de cima da minha casa, observando. Eles estavam no meu quarto. Sem pensar, soltei a mangueira e corri para dentro da casa. Quando entrei na cozinha, congelei. O quarto estava completamente destruído. A geladeira estava aberta, os armários também, e vários pratos estavam quebrados no chão. Fiquei em choque. Nem tive tempo de processar o caos, quando ouvi a porta da frente bater. Corri até a porta, mas quando cheguei lá, quem quer que fosse já tinha ido embora. Corri para fora, mas não havia ninguém à vista. Eu não tinha energia para correr atrás de quem quer que fosse. Eu estava prestes a desmaiar de tão desgastado que estava. Alguns minutos depois, a polícia e os bombeiros finalmente chegaram. Conte-lhes tudo o que tinha acontecido. E dessa vez, eles levaram o caso muito mais a sério. Investigaram a fundo, trouxeram cães e procuraram por toda a área. Mas, mais uma vez, não encontraram nada. Como se alguém tivesse tido tempo suficiente para escapar. Nas semanas seguintes, eu não consegui dormir direito. Cada som, cada farfalhar na noite me deixava nervoso. Passei a dormir com meu rifle ao lado, até que finalmente consegui me mudar. Aquele incidente ainda me assombra. Não faz sentido nenhum. Mas o que mais me inquieta é o grito, e a ideia de que, a menos de 100 metros de mim, talvez realmente houvesse uma criança em perigo, sem que eu fosse capaz de ajudá-la. Isso aconteceu quando eu era criança. Então alguns detalhes estão um pouco confusos, mas ainda me lembro das partes mais importantes. Eu cresci em Nebraska, em uma área rural cercada por terras agrícolas, e todos os dias eu andava de bicicleta para a escola, pois meus pais estavam sempre trabalhando. Viver em uma região tão afastada significava que eu tinha que seguir um caminho sozinho, sem muito contato com os amigos. Mas, para ser honesto, eu não me importava. Eu até gostava de ter esse tempo sozinho e de pedalar pelas estradas desertas. Nossa casa ficava do outro lado de um enorme milharal. Olhando para trás, provavelmente o campo não era tão grande assim. Mas quando você é criança, parece imenso, um lugar sem fim, cheio de mistérios. Meus pais sempre me diziam para nunca entrar no milharal. Estavam preocupados que eu me perdesse, já que naquela época eu não tinha celular e poderia facilmente ficar desorientado lá dentro. Eu nunca questionava essa regra. Sabia que, com a altura do milho e a falta de pontos de referência, poderia me perder facilmente. Então, todos os dias, eu pegava a estrada principal, contornando o campo, indo para a escola e voltando para casa. Não morava perto de muitos amigos, então costumava fazer o trajeto sozinho. Eu estava acostumado com isso e, de certa forma, até me sentia confortável com a solidão. Certa tarde, ao voltar da escola, algo aconteceu. A corrente da minha bicicleta se soltou. Não sei exatamente como aconteceu, mas de repente fiquei ali, parado, com a bicicleta quebrada. Eu tentei de tudo para consertá-la, mas não conseguia. Meu pai me ensinou a fazer reparos, mas nada que eu tentava dava certo. Não queria ter que caminhar todo o caminho até em casa, e sem telefone, não poderia pedir ajuda. Eu não iria pedir carona a um estranho, então decidi seguir sozinho. Foi quando olhei para o milharal e pensei que talvez fosse mais rápido cortar caminho por ali. Eu sabia que meus pais me haviam alertado sobre isso, mas imaginei que se fosse direto, não seria difícil sair do outro lado. Então, tomei a decisão e empurrei minha bicicleta para dentro do campo, tentando me convencer de que seria só um atalho rápido. No começo, tudo estava bem. O caminho entre as fileiras de milho era estreito, mas passável. Os talos ficavam acima de mim, e uma brisa suave fazia as folhas farfalharem. Mas aos poucos, comecei a me sentir desconfortável. A luz do dia se fazia menos presente entre as fileiras de milho, e o silêncio era estranho. Não havia o som habitual de pássaros ou outros animais. Algo parecia fora de lugar, e eu não sabia exatamente o que era. De vez em quando, olhava para trás, tentando me convencer de que estava apenas imaginando coisas, mas algo me dizia para continuar em frente. Então, o som começou. Primeiro, um leve farfalhar vindo do milho. Achei que fosse o vento, mas não parecia. Parecia algo mais. O som foi ficando mais alto e mais perto, e logo comecei a pensar que algum animal poderia estar me seguindo, mas não conseguia identificar o que poderia ser. Cada vez que eu tentava andar mais rápido, o som parecia se aproximar também.
a sensação de estar sendo observado foi aumentando, e comecei a ficar nervoso, com dificuldade para respirar. Eu queria sair dali, mas a bicicleta era pesada e difícil de carregar. Tentava me convencer de que estava sendo paranoico, mas o farfalhar continuava, cada vez mais alto, mais insistente. Algo, ou alguém, estava definitivamente me acompanhando. Finalmente, o som parou, e eu respirei aliviado, acreditando que talvez tivesse me enganado. Mas ao virar a próxima esquina entre as fileiras de milho, encontrei alguém. Um homem estava ali, parado no meio do caminho, olhando fixamente para mim, com os braços ao lado do corpo. Ele não parecia um fazendeiro, nem alguém que fosse natural dali. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, e seus braços estavam cobertos de arranhões, como se algo tivesse feito marcas profundas em sua pele. Algo não estava certo. Ele me olhou por alguns segundos e então perguntou com uma voz rouca: "Você está perdido?" Eu fiquei paralisado, sem saber como responder. Ele deu um passo em minha direção e disse que poderia me ajudar a encontrar o caminho para casa. Eu não sabia o que fazer. Cada instinto em mim gritava para correr, mas eu estava congelado. Ele deu outro passo, mais rápido, com as mãos estendidas em minha direção. Foi quando meus pés finalmente tomaram controle, e eu pulei, deixando minha bicicleta cair, e corri o mais rápido que pude. O homem começou a me perseguir, gritando que só queria me ajudar, mas eu não parei. Eu ouvia os passos dele atrás de mim, cada vez mais próximos, e de vez em quando, ele gritava para que eu parasse. Eu me abaixava atrás de talos de milho, tentando me esconder, tentando fazer meu corpo desaparecer. Eu realmente pensei que ia morrer. Ele estava agora com o que parecia uma corda na mão, e quando passou perto de mim, murmurou baixinho: "Vou encontrá-lo." Essas palavras ficaram gravadas na minha mente para sempre. Eu fiquei ali, escondido, por o que pareceu horas. Minhas pernas estavam doloridas e meu corpo tremia, mas eu não me atrevia a me mover até ter certeza de que ele havia ido embora. Quando finalmente consegui sair do milharal e chegar em casa, estava tão exausto que mal conseguia andar. Estava escuro, mas, mesmo assim, consegui encontrar o caminho de volta. Corri para dentro de casa, onde meus pais estavam extremamente preocupados. Eu contei tudo o que aconteceu, e minha mãe ficou em lágrimas, enquanto meu pai parecia pronto para fazer algo drástico. Mas o homem já havia ido embora, e não havia muito o que fazer. Meu pai saiu para procurar minha bicicleta, mas ela nunca foi encontrada. Alguns dias depois, eles me deram uma nova bicicleta, mas as semanas seguintes trouxeram algo ainda mais perturbador. Um dia, ao voltar da escola, encontrei algo inesperado. Minha bicicleta, aquela mesma que eu tinha deixado no milharal, estava na varanda. Não me lembro quem ficou mais assustado, se eu ou meus pais. Eles não se sentiram mais seguros naquela casa e, por fim, decidimos nos mudar rapidamente. Nossos dias ali estavam acabados. Meus pais nunca falaram muito sobre o que aconteceu. Mas eu sei que nunca vou esquecer aquele homem. O som dos seus passos e, principalmente, o que ele sussurrou enquanto me perseguia. O campo de milho nunca mais foi o mesmo para mim. Eu tinha 28 anos e estava tentando seguir meu sonho de ser escritor, trabalhando para um jornal local popular. No entanto, as coisas não estavam indo muito bem. Depois de um tempo, decidi voltar para casa e ajudar meus pais idosos na fazenda da família. Não era o que eu havia planejado para a minha vida, especialmente após ter saído de casa anos antes. Mas à medida que envelheciam, administrar a fazenda sozinhos se tornava um fardo. A fazenda era tranquila e isolada, cercada por vastos campos de milho que se estendiam por quilômetros em todas as direções. O vizinho mais próximo morava a cerca de 10 minutos a pé, em uma pequena propriedade onde vivia uma mulher idosa, sozinha desde que o marido falecera alguns anos atrás. A vida por lá era lenta, e naquele momento, eu não me importava com isso. Lento era exatamente o que eu precisava. Nos primeiros dias, tudo estava normal. Eu estava começando a me acostumar com a rotina de cuidar da fazenda e com o ritmo mais calmo da vida. Isso foi bom para mim, pois me deu tempo para pensar e escrever, algo que eu fazia principalmente à noite. Sempre fui mais produtivo e criativo quando o sol se punha, então aproveitava para fazer as tarefas da fazenda bem cedo, e depois, passava o resto da noite no computador, até não conseguir mais manter os olhos abertos.
Para não incomodar meus pais, optei por ficar no pequeno quarto no terceiro andar. Lá, o ambiente era aconchegante e tranquilo, e a janela oferecia uma vista maravilhosa da fazenda. No entanto, depois de 1 ou 2 semanas, comecei a notar algo estranho. Todas as noites, pouco antes do pôr do sol, via uma figura parada na extremidade mais distante do milharal, entre 2 fileiras de milho. No começo, não dei muita atenção. Achei que fosse alguém da fazenda do vizinho, talvez verificando as plantações ou fazendo algum tipo de trabalho. A figura não se movia nem fazia nenhum gesto, ficava simplesmente ali, imóvel, quase como um espantalho ou manequim. Eu não conseguia distinguir se era homem ou mulher, ou até mesmo se estava virada para mim. Era um pouco estranho, mas não parecia ser algo para me preocupar. Com o passar dos dias, a figura continuava a aparecer no mesmo lugar, sempre na mesma posição e no mesmo horário. Um dia, decidi observar mais de perto para ver se realmente não era um espantalho. Foi então que percebi um movimento, confirmando que era uma pessoa. Achei estranho, mas ainda tentei me convencer de que não havia motivo para preocupação. Até pensei que poderia ser a vizinha idosa. Minha mãe sempre falava dela, mas eu não a via desde que voltei. Talvez ela tivesse um motivo para estar perto de nossa propriedade. De qualquer forma, pensei, o que uma mulher idosa poderia fazer de mal? Não parecia uma ameaça para mim, meus pais ou nossa propriedade. Se soubesse o que sei agora, provavelmente não estaria escrevendo isso. Eventualmente, comecei a perceber que a situação estava mudando. A figura começou a se aproximar cada vez mais a cada noite. Eu a via entre diferentes fileiras de milho, sempre mais perto da casa. Ela permanecia silenciosa e imóvel, mas ficava mais próxima a cada vez. Depois de 2 noites disso, decidi que precisava fazer algo. Na manhã seguinte, contei aos meus pais sobre o que vinha notando. Minha mãe não parecia muito preocupada e disse que provavelmente era o filho excêntrico do vizinho, como sempre comentava. Ela achava que ele sempre teve comportamentos estranhos. Surpreendentemente, meus pais não pareciam muito assustados. Eles disseram que eu deveria deixar a pessoa em paz, pois não parecia ser perigosa. Uma noite, enquanto estava trabalhando até tarde no celeiro, olhei para a beira do campo e meu estômago se revirou. A figura não estava mais no final do milharal, mas muito mais perto da linha da propriedade. Um calafrio percorreu minha espinha. Limpei as mãos nos jeans e, com um misto de desconforto e frustração, decidi me aproximar. Gritei: "Quem está aí?" Assim que cheguei perto, a figura se virou e correu entre as fileiras de milho. Fui atrás, mas, ao virar a esquina, vi a figura desaparecer entre os talos, sumindo de vista. Meu coração disparou. Fiquei ali, observando o campo, mas não consegui mais encontrá-la. Não sabia por onde começar a procurar entre os milhos, e o medo tomou conta de mim. Mesmo que fosse apenas um garoto estranho, eu não me sentia mais confortável com ele ali, na nossa propriedade. Na manhã seguinte, fui até a fazenda do vizinho para esclarecer a situação. A mulher idosa atendeu e parecia muito confusa quando contei o que estava acontecendo. Ela balançou a cabeça e me disse que não saía de casa à noite devido a problemas de saúde. Ela mal conseguia andar, quanto mais caminhar até a beira de sua propriedade. Perguntei sobre seu filho, e ela me contou que ele havia saído de casa anos atrás e não morava mais ali. Nesse momento, congelei. A pessoa que eu perseguira no dia anterior não era o filho dela. Era um estranho. Uma onda de pavor me invadiu, e ao deixar a fazenda, senti ainda mais medo. Imediatamente, contei aos meus pais o que a vizinha me disse. Eles ficaram preocupados. Minha mãe sugeriu que ligássemos para a polícia, mas meu pai achou que seria uma perda de tempo, já que a pessoa não havia feito nada ilegal. Ele sugeriu que eu ficasse acordado, e se a pessoa voltasse, chamasse por ele. Concordei, mas nos dias seguintes, parecia que a figura havia desaparecido. Eu me senti aliviado. Talvez ela tivesse percebido que a havia confrontado, ou talvez tivesse decidido não voltar mais depois de ser perseguida. De qualquer forma, eu estava mais tranquilo. Mais tarde naquela semana, estava no celeiro terminando algumas tarefas quando, de repente, toda a fazenda foi mergulhada na escuridão. Houve uma queda de energia repentina, e todas as luzes se apagaram. Eu não carregava meu telefone, então fiquei completamente no escuro. Meu coração disparou e comecei a correr. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia quem estava por trás disso. Encontrei uma lanterna e corri em direção à casa. Mas, antes de chegar lá, ouvi um farfalhar vindo do milharal. De repente,
Percebi que a pessoa estava ali, bem perto de mim. Quando me virei, apontei a lanterna e vi um homem, com alguns fios de cabelo em uma cabeça calva, usando um macacão e olhando diretamente para mim com um olhar ameaçador. Ele segurava uma enxada enferrujada. O medo tomou conta de mim, e eu corri em direção ao milharal tentando perder ele de vista. Corri, mas ele me seguiu, correndo tão rápido quanto eu. Quando virei a esquina, me escondi entre as fileiras de milho, meu coração batendo forte. Fiquei em silêncio, tentando acalmar a respiração. Alguns segundos depois, vi o homem correndo para o pasto. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu queria correr até minha casa e ligar para a polícia, mas estava tão apavorado que fiquei ali, imóvel. Depois de alguns minutos, finalmente corri para a casa, que ainda estava na escuridão total. Chamei a polícia e acordei meus pais. Eles revistaram a propriedade e não encontraram ninguém, mas descobriram que alguém havia derramado um balde de água no disjuntor, causando a queda de energia. No dia seguinte, ajudei meus pais a instalar medidas de segurança e avisei o vizinho para tomar cuidado. Eu fiquei na fazenda apenas por mais um mês e, felizmente, nada mais aconteceu. Eu não queria deixar meus pais sozinhos na fazenda com alguém tão perigoso à espreita, mas tive que seguir em frente com minha vida. Eles contrataram um trabalhador rural para as tarefas da fazenda, então eu não precisei mais ficar. Essa foi, de longe, a experiência mais bizarra e aterrorizante da minha vida. Algo de que ainda não consigo tirar da cabeça.